Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler o finalzinho da carta. Nós estamos encerrando a série de pregações. E por isso vamos ler a conclusão. Gálatas 6, do versículo 11 em diante. Diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que já aconteceu nesta reunião. Queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores, onde nós pudemos entoar, Senhor, cânticos que glorifiquem o teu santo nome. Queremos te agradecer, Pai, pelos trabalhos que foram apresentados, Senhor, que aconteceram durante essa semana, no sábado, os projetos, Senhor, que o teu Espírito Santo continue, Senhor, nos orientando. Queremos te agradecer, Senhor, pelas orações que nós fizemos, Senhor, para as famílias que estavam necessitadas, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada uma, Senhor. Também, Senhor, queremos te agradecer pela apresentação da Manuela, Senhor, pelos seus pais, o Alex, a Jennifer, toda a sua família, Senhor. Queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelo testemunho do Jason, Senhor. E agora, Pai, te pedimos que o teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, que nos mostra a verdade, que nos faz lembrar das palavras de Cristo Jesus, que faça, nesse momento, a obra pela qual tu, Senhor, o enviaste. É o que nós te pedimos. Faz, Senhor, algo transformador na vida de cada um de nós, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos na conclusão, chegamos nas últimas palavras do apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Gálatas. Lembrando, né, que os Gálatas são uma região de igrejas como Icônia, de cidades como Icônia, Listra, Derbe, cidades que o apóstolo Paulo visitou na Ásia Menor, atualmente na Turquia. E o apóstolo Paulo, como missionário, foi em cada cidade, levando o evangelho, e igrejas foram sendo abertas com os grupos que ali entendiam a mensagem de salvação, se rendiam a Cristo Jesus e começaram um trabalho. E esse finalzinho é interessante, que o apóstolo Paulo utiliza um termo chamado letras grandes. Vede com quão grandes letras eu assino essa carta. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre essas letras grandes que o apóstolo Paulo está escrevendo. A escrita, ela possui seus limites em relação à mensagem que se quer passar. Quando nós escrevemos uma carta, ou quando a gente faz um post no Facebook ou no WhatsApp, a escrita tem uma limitação. A gente não consegue passar sentimentos. A gente não consegue expressar, olho no olho, aquilo que nós gostaríamos de falar. Porque quando nós conversamos com uma pessoa, além da mensagem verbal
que nós temos, existe a não verbal, existe a corporal. Então a gente gesticula, a gente sorri, a gente se entristece, fica muitas vezes sério. A gente trabalha de tal forma na nossa mensagem que às vezes não é nem a fala que transmite alguma coisa, mas o nosso jeito, o jeito de olhar, o jeito de se apresentar, fala muito. Então, a escrita, ela tem suas limitações. A gente às vezes escreve alguma coisa na internet e a pessoa pensa que a gente está com raiva. Eu falei, não, estou com raiva. A pessoa imagina que a gente está triste. Às vezes a gente escreve alguma coisa, alguma canção, que tem uma letra mais ou menos, a pessoa pensa que a gente está entristecido, porque a mensagem escrita tem suas dificuldades. Os debates nas redes sociais parecem verdadeiras guerras por faltar a emoção da palavra falada. Eu já vi algumas confusões acontecendo, e principalmente em grupos de família, porque a pessoa simplesmente foi mal interpretada. Se isso tivesse acontecendo de olho no olho, não aconteceria isso. E uma tentativa interessante que os programadores e aqueles que trabalham em redes sociais inventaram para carregar as palavras de emoção são os emojis. Então acrescentaram essas carinhas, né, ou sinais, justamente para que a pessoa pudesse saber como está o nosso sentimento. Então no Facebook você pode colocar apreensivo, esperançoso, chateado, triste, alegre, já ajuda um pouco mais na mensagem. E outro recurso muito utilizado é escrever apenas em letras maiúsculas ou em caixa alta. Quando você faz isso, o que transparece? Que você está gritando, que você está chamando a atenção. Então você escreve assim em caixa alta, em maiúsculo, todas as letras, é como se você estivesse ali, né, sendo enfático, falando alto, para que a pessoa possa entender aquilo que você está dizendo com mais energia. Então é interessante, esse mundo da internet é muito legal nesses aspectos. A mensagem escrita, tem aquelas mensagens que a gente olha e fala, mas o que quer dizer isso? Outro dia eu vi OMG. O que é isso, OMG? OMG. Aí depois eu entendi que é Oh My God, né? Aí demorou um tempo para entender o que era isso. E outras. Outro dia eu vi um irmão escrever Itimalia. Falei, o que é Itimalia? Aí depois que eu entendi que era Vixe Maria, né? Virgem Maria. Itimalia, né? Então tem alguns termos que o pessoal inventa, usa, e depois é que a gente vai entender o que significa. E o apóstolo Paulo, de certa forma, na assinatura da carta, porque lembremos, né, que quem escreve essas cartas não é propriamente o autor. Ele apenas dita a carta. Então, naquela época, era pergaminho, né, era complicado você primeiro fazer o pergaminho. Você tinha que matar um animal, pegar o couro desse animal, curtir, deixar raspar direitinho. Aí depois você pega esse couro, aí você vai pegar uma tinta, preparar a tinta. Depois de preparar a tinta, você vai utilizar os pincéis necessários. E quando você vai pegar essa tinta e vai escrever, você tem que saber escrever direitinho numa técnica, porque você não pode gastar aquele material que é caro. Caro para burro, muito difícil. Naquela época eram poucos os escribas. E esses escribas, eles, quando escreviam, eles ouviam aquilo que o autor queria dizer, e aí eles escreviam. No finalzinho, o autor da carta pegava essa pena e assinava o seu nome para mostrar que o autor da carta tinha sido ele. E o apóstolo Paulo, no finalzinho da carta aos Gálatas,
ele escreve e diz assim: olha, estou assinando eu, o apóstolo Paulo, e veja com quão grandes letras eu estou assinando. O que deseja ressaltar o apóstolo Paulo, então, no finalzinho dessa carta, nesse epílogo da carta aos Gálatas? O contexto nós conhecemos. Paulo, ao escrever essa epístola, verdadeiramente carrega nas tintas. Essa carta é uma carta cheia de emoções, desde o começo. E o motivo de toda essa comoção paulina é justificável porque está em jogo o evangelho da graça. Aquela igreja estava se tornando uma igreja judaizante. Aquela igreja que estava aprendendo o evangelho de Cristo, tinha começado no evangelho de Cristo, recebeu uma visita de judeus que queriam transformar aquela igreja numa sucursal de uma sinagoga. Queria que eles se circuncidassem. O que é a circuncisão? É quando você corta aquela pelinha do prepúcio do pênis, da criancinha, né? Como sinal de circuncisão. Queria que agora os gentios, aqueles que não eram judeus, agora se tornassem judeus. Aqueles que eram da igreja, que agora não comessem carne de porco. Comer carne de porco, o gentio comia carne de porco. Eles não viam nenhum problema em relação à carne de porco. Queria que os gentios não comessem camarão, né? E os gentios não viam nenhum problema em relação a isso. E os judeus disseram: olha, agora que vocês estão seguindo Deus, vocês têm que fazer desse jeito, desse jeito. E o apóstolo Paulo, então, ele diz: não. E pior, os judeus eles chegavam e diziam: olha, se vocês não fizerem desse jeito, não seguirem a lei direitinho, não guardar o sábado, não guardar os dias santos, não guardar uma série de coisas, vocês não serão salvos. Vocês não estarão com Deus. E aí aqueles cristãos que iniciaram no Evangelho, conheceram a liberdade em Cristo Jesus, de cultuarem a Deus, agora estavam se submetendo a uma série de preceitos humanos, preceitos vencidos, caducos da lei judaica daqueles dias. Então o apóstolo Paulo estava nervoso, porque o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem o que é isso. O apóstolo Paulo era um terrorista judaico. O apóstolo Paulo, ele era judeu, mas judeu mesmo. Ele era fariseu de fariseus. Ele, segundo a lei, ele era zeloso. Ele, quando era judeu, ele pegou cartas, autorização do Sinédrio, que era o Senado lá de Jerusalém, para ir numa cidade de Antioquia, na Síria, para aprisionar cristão, porque ele não aceitava o cristianismo. Ele era um sujeito que a gente pode dizer intransigente. Ele tocava o terror nas comunidades cristãs que estavam começando. Quando os cristãos ouviam: Paulo está chegando, vamos nos esconder aqui. Todo mundo se escondia, porque sabia que Paulo era um sujeito terrível. E o apóstolo Paulo se converteu. Ele se tornou cristão, se tornou apóstolo, missionário de Cristo Jesus. E aí, quando ele está vendo que os cristãos estão voltando àquela prática dele, aquela religiosidade que tacanha, ele fala: não é possível que está acontecendo isso. Até ele escreve no começo da carta: quem é que vos fascinou? Quer dizer, quem é que encantou vocês? Quem é que trouxe uma mágica para que vocês mudassem do evangelho de Cristo para um outro evangelho? Então essa carta é carregada de emoções. No final, até o apóstolo Paulo ressalta ainda mais o perigo do legalismo para a mensagem cristã. Agora, o primeiro aspecto que a gente pode entender aqui nessa carta: as letras grandes podem ser entendidas como limitação física. Por que o apóstolo Paulo vai assinar com letras grandes? Alguns intérpretes acreditam que o apóstolo Paulo assina com letras grandes por causa de uma deficiência visual.
ele está ficando cego, ou está perdendo a vista. Então ele está assinando com letras grandes. Talvez seja isso mesmo, seja até o problema do chamado espinho na carne do apóstolo Paulo, quando ele dizia que orou para Deus 3 vezes para que esse espinho na carne pudesse ser tirado. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em um outro momento, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: olha, eu sei que se vocês pudessem, vocês tirariam seus olhos para me dar. E numa outra ocasião, o apóstolo Paulo estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, e ele chegou e disse: Deus ferirá a ti parede branqueada. Aí, isso é um termo judaico naquela época, que queria dizer o seguinte, né, pessoa hipócrita. E aí o servo lá do sumo sacerdote deu um tapa no Paulo e disse assim: você não está vendo que você está falando com o sumo sacerdote? E o Paulo chegou e disse: me desculpe, eu não vi que era o sumo sacerdote. Então algumas pessoas acreditam que o apóstolo Paulo estava tendo um problema nas vistas. Pode ser. E isso nos mostra que essa tese reforçaria, então, ainda mais a experiência e a dramaticidade dessa situação. Pastor Rosivaldo de Araújo, querido amigo, já na glória celestial, ele que escreveu o hino Obra Santa do Espírito, ele ficou também cego no final da vida dele. Eu até, num retiro que eu fui convidado para pregar, eu estava com ele, eu até levei-o para esse retiro, peguei na casa de um irmão, e ele enxergando muito pouco, estava cego praticamente, né? E eu dei remédio para ele, tudo, nos horários certos, ajudei no deslocamento dele. E eu me lembro de uma situação muito difícil na Igreja Batista. Havia ameaça da divisão entre os batistas nacionais. Por quê? Porque algumas igrejas estavam ordenando pastoras e outras igrejas não aceitavam o pastorado feminino. E a coisa estava ali, fermentando, e aqueles que não aceitavam diziam: tem que tirar essas igrejas que têm pastoras. As igrejas que tinham pastores diziam: não, tem que ter pastora mesmo, e aquela briga, aquela coisa que só em igreja acontece mesmo, essas discussões. Aí se formou uma comissão, e na comissão, quem foi o responsável foi o pastor Rosivaldo de Araújo. E ele chegou para relatar o que era a decisão da comissão. E ele chegou e começou a falar de uma forma tão carinhosa. Ele é o autor do hino Obra Santa do Espírito, não podia sair outra coisa da sua boca. Mas ele chegava e dizia: olha, irmãos, eu amo essa convenção. Eu amo as igrejas. Eu tenho um carinho especial por todos. Ele foi contando um pouco da história de como ele foi acolhido na convenção, como os irmãos o amaram, as igrejas pelas quais ele passou. E ele foi falando. E chegou um momento que ele diz: olha, irmãos, nós não podemos nos dividir por uma questão dessa. E aí ele começou a dizer: tem um irmão que chegou e disse para mim: pastor Rosivaldo, estou vendo que o senhor está com um problema nos olhos. Pastor, eu dou um olho meu para o senhor. Eu tenho 2. Aí eu fico com um, o irmão fica com um também. Aí a gente resolve essa situação. E o Rosivaldo começou a chorar por essa demonstração de carinho do irmão. E ele disse assim: irmãos, nós não podemos nos dividir, não. Nós chegamos à conclusão de que aquelas igrejas que desejam ter pastoras, fiquem em paz. A nossa convenção, no geral, não vai oficializar. Mas as igrejas que desejam ter pastoras, fiquem com as pastoras. E nós vamos simplesmente caminhar juntos, porque aquilo que nos une é muito mais importante do que aquilo que nos separa. E com essa fala, todos votaram a favor
daquilo que o pastor Rosivaldo de Araújo disse. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, eu não estou enxergando direito. Eu tenho limitações aqui, por isso que eu estou escrevendo com letras grandes. Atentem para aquilo que eu estou escrevendo. É o testemunho. É quando algo que a gente está vivendo está falando tão alto, mas tão alto, muito mais do que aquilo que a gente pode verbalizar. E o apóstolo Paulo está terminando essa carta desse jeito, dessa forma dramática. Também nós podemos perceber nessas letras grandes que o apóstolo Paulo também está lutando contra a conveniência. Porque alguns seguiam o evangelho legalista por conveniência, assim poderiam ficar bem com os judeus. Então, alguns cristãos estavam oscilando, falaram, tudo bem, eu vou circuncidar mesmo, vou ficar bem com os judeus, eu quero ficar bem com os judeus. E estavam aceitando algo que doutrinariamente era pernicioso. É certo buscar a paz e a conciliação com todos, mas não à custa da ortodoxia do evangelho. Então, aquilo que o apóstolo Paulo está colocando é axial, é algo muito importante, é algo que se tirar, já acabou o evangelho, que era a justificação pela graça e não pelas obras da lei. E isso nós não podemos amenizar. Eu sei que tem igrejas que merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração, porque existem pessoas muito queridas que as frequentam. Mas existem igrejas que trocaram a mensagem da graça pela mensagem das obras e da lei. Outro dia eu vi uma coisa que me horrorizou terminantemente. Eu estava ouvindo aqui o testemunho do Jason, e ele, quando estava falando lá da oração, quando ele falou, mas eu mudei a oração, eu falei, pronto, o Jason vai chegar e vai falar que colocou Deus contra a parede. Estou brincando, eu sei que ele não ia fazer isso. Mas eu fiquei imaginando, vou colocar Deus contra a parede, eu vou agora comprar um carnê para Deus me abençoar, não sei o quê, e vou fazer uma campanha assim, assado, para Deus me dar um emprego. Graças a Deus o Jason está tranquilo, está na paz de Deus, conhece a Bíblia. Ele falou, não, Senhor, olha, eu dependo de Ti. Eu não posso fazer nada além disso. E ele não barganhou com a fé, não barganhou com nada, ele apenas creu em Cristo. Porque o evangelho da fé é crer. É você entregar a sua vida a Deus, a sua crença em Deus, que Deus pode realizar, que Deus pode fazer. E aqui a gente está percebendo que está entrando a ideia de que você precisa merecer as coisas, que você precisa chegar e fazer por onde para receber a bênção de Deus. E aí está a distorção dos judeus, está a distorção de muitas igrejas, de muitos evangelhos que estão sendo pregados aí, o evangelho que precisa usar isso, precisa usar aquilo, precisa usar uma mandingazinha aqui, uma outra mandingazinha lá, tem que dar um dinheirinho lá, um dinheirinho aqui, e para poder receber aquilo que necessita. Então o apóstolo Paulo diz, não, estou escrevendo em letras grandes porque o evangelho não é isso. O evangelho é você crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho é você crer que você é filho de Deus. O evangelho é você crer que você tem um relacionamento com Deus através da oração e do conhecimento das Escrituras Sagradas. Então o evangelho, ele não comporta a barganha com Deus. Nós não barganhamos com Deus, porque nós não temos o que barganhar. Nós não temos o que fazer. Deus não precisa daquilo que nós podemos oferecer. A única coisa que Deus requer de nós é que nós entreguemos a nossa vida a Ele, porque Ele, através de Jesus Cristo, já entregou para nós o que tinha de mais precioso. Então a igreja não pode amenizar, não pode tornar palatável a mensagem do Evangelho com o objetivo de adaptá-lo ao desejo humano. Então você não compra Deus, não adianta, você não vai comprar Deus. O que você precisa entender de uma vez por todas é que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele morreu por mim e morreu por você.
O caminho para que a gente possa chegar a Deus é reconhecer isso, que Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a partir desse reconhecimento, é entender que, como caminho que Ele é, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, entregar o nosso coração a Deus, entendendo que esse sacrifício foi por nós. E é isso, e é pela fé. E o mais Deus o fará. E o mais acontecerá com a nossa vida, nesse relacionamento com Deus, nós vamos cada vez mais crescendo na graça, no conhecimento, em santificação, em compromisso. Aí sim, as obras são consequências desse relacionamento, porque quem é cristão faz o bem, quem é cristão tem o Espírito, quem é cristão tem o amor, a alegria, a paz, a benignidade, domínio próprio, tem a misericórdia, tem todos os elementos de um filho de Deus. É uma pessoa pacificadora, é uma pessoa que não folga com a justiça, é uma pessoa que chora pelos outros, se emociona, na verdade se compadece pelo outro, é uma pessoa que tem respeito pelos outros, que age de uma forma cordial, de uma forma gentil, é uma pessoa que tem mansidão no coração. Então aquele que é filho de Deus, que tem um relacionamento com Deus, se destaca por conta disso. É isso. Nada mais disso. Não é, eu não sou cristão porque eu faço mandinga, eu não sou cristão porque eu faço isso, não sou cristão por causa de alguns aspectos rituais, eu sou cristão porque o Espírito Santo habita no meu coração e me torna filho de Deus. Amém, queridos? Outro aspecto também, o apóstolo Paulo está escrevendo em letras grandes contra a hipocrisia, porque o apóstolo Paulo diz: longe de mim me gloriar, senão na cruz de Cristo. Alguns dizem que guardam a lei, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E aí o apóstolo Paulo diz que além da conveniência era patente a hipocrisia. Pregar algo que não se vive como se estivesse realizando, trata-se de uma mentira diabólica. Gente, nós não precisamos ser religiosos, não. A gente não precisa chegar e ter aquela cara de santo do pau oco, né? Vocês conhecem a história do santo do pau oco? Na época de Minas Gerais, na época do ouro, era muito comum, né, o pessoal desviar o ouro do fisco da coroa portuguesa. Então o que eles faziam? Eles chegavam, pegavam os santos, né, deixavam oco por dentro e escondia o ouro e contrabandeava. Era o santo do pau oco, né? Quer dizer, você olhava assim, isso aqui é um santo, tal, um objeto de culto, tal, e por dentro escondia um contrabando. Era isso que está por detrás. O santo do pau oco é o sujeito que, na verdade, se apresenta como santo, mas é oco por dentro, não tem nada. É o sujeito que se apresenta como santo, que se apresenta como cristão, como crente, como batista, como não sei o quê, né, para conseguir algum tipo de benefício, mas no fundo, é um grande hipócrita. Está certo que nós temos as nossas incoerências. Nós não somos perfeitos, não. E Deus sabe disso, e nós estamos trabalhando em busca cada vez mais da santidade e buscando a Deus por conta disso. Mas a hipocrisia é condenável. E os fariseus faziam isso. Diziam uma coisa, faziam outra. Como a gente tem gente hipócrita. Esse aqui é o Calvin. O Calvin, ele tem um amigo que é um leopardo, né? E o Calvin é um dos desenhos que eu mais gosto. Até o autor é cristão, né? E ele sempre sai com alguma ótima. E vendo o Calvin assim, com essa cara, dizendo, não aguenta, é muita falsidade, né? Isso reforça o quanto é difícil a gente olhar para alguns cristãos. Por exemplo, eu estou aqui defendendo a família tradicional e os valores de Cristo. O cara defende tanto a família tradicional que já divorciou, já adulterou, já está noutra. Gosta tanto de família que já está na quarta família, né? Isso é uma hipocrisia. Eu vi um deputado cristão fazendo isso.
dizendo, vociferando e não sei o quê, e vive em hipocrisia. E outras coisas mais. Tinha um sujeito que dizia que era a favor dos valores cristãos e não sei o quê, está preso. Está preso. Foi pego na Lava Jato. Está lá. Então a hipocrisia, ela dá um testemunho tão ruim para as pessoas, que as pessoas olham para os cristãos e dizem, aí você vai no bar lá, tem dois caras bebendo, fazendo um diálogo, na verdade um monólogo de dois, porque dois bêbados não dialogam. Dois bêbados não dialogam. Um fala uma coisa, outro fala outra. Se você está sóbrio ali, você não sabe o que os dois estão conversando. Um fala abobrinha, outro fala banana. Mas está lá os dois lá bebendo, enchendo a cara. Aí fala, você viu aquele crente lá? Aquele pastor? Vi. Você viu o que ele fez? Vi. Por isso que eu bebo. A gente é que está certa aqui, fica naquela alegria. Vai no cabeleireiro, está lá, cortando o cabelo, aí uma senhora lá, fofoqueira. Não são todas que vão no cabeleireiro que são fofoqueiras. Algumas. Tem um pessoal que trabalha em salão aqui de beleza, né? Mas você viu? Olha o que está escrito aqui, ó. Aquela que dizia que era crente, que fez. Por isso que eu não quero nada com esses crentes. E aí a gente vai reforçando o cinismo das pessoas quando a gente age com hipocrisia. Era isso que os judeus estavam fazendo. Eles eram hipócritas, queriam que os outros chegavam lá e diziam, vocês têm que servir a lei, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e eles mesmos não faziam. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E se tinha uma coisa que Jesus Cristo nunca foi, e que os verdadeiros crentes não são hipócritas. Outro aspecto que nós vemos, as letras grandes do novo nascimento. O apóstolo Paulo, em resposta a tudo isso, ele diz, olha, eu não tenho no que me gloriar. Eu vou me gloriar, sabe aonde? É na cruz de Cristo. E é verdade. Porque quem é cristão, ele não se gloria na sua própria sabedoria e no seu próprio conhecimento. Ele entende que ele é salvo em Cristo Jesus pela graça de Deus. A minha avó não tinha muito dinheiro, não era pobre e miserável, não era miserável, mas não era rica. E ela tinha uma expressão muito legal, né? Quando a gente chegava e dizia para ela, ih, vó, tá rica? Ela falava, estou rica da graça de Deus. Ela sempre dizia isso. Estou rica da graça de Deus. E é o que a gente tem. A nossa riqueza é a graça de Deus. Nós não somos melhores do que os outros, não somos mais espertos, mais bonitos, mais joias, mais inteligentes, mais espirituais. Na verdade, o que nós somos é apenas ricos da graça de Deus. É a graça de Deus que nos constrange. O apóstolo Paulo, ele tem uma outra expressão que ele diz, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu executei, o fiz pela graça de Deus. E é verdade. Aquele que é nascido de Deus é alvo e objeto tão somente da graça divina. E o fato de ser judeu ou gentil não pesa a favor ou contra essa regeneração maravilhosa. O que importa é ter a graça de Deus. E por fim, nós temos as letras grandes do testemunho. O apóstolo Paulo chegou e diz, olha, ninguém me moleste, não, ninguém venha me repreender naquilo que eu estou dizendo agora, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo não se gloriava pela sua carreira bem-sucedida, até a conversão no judaísmo. Ele se considera tudo isso apenas como esterco. Tem um texto forte do apóstolo Paulo, que ele diz que tudo aquilo que ele aprendeu, ele diz que é esterco, porcaria mesmo, fezes. E olha quem era Paulo. Paulo, a gente falou na escola bíblica dominical, ele aprendeu em Jerusalém, na escola de Gamaliel. Gamaliel era considerado o mestre dos mestres. Ele não era nem chamado de rabi, era chamado de rabã, que era o grande rabi
grande mestre. Então, se havia uma faculdade boa, era a de Hilel, a de Gamaliel, melhor dizendo, que era descendente de Hilel. E o apóstolo Paulo foi formado por essa grande escola de Gamaliel. Então, o apóstolo Paulo foi formado na Harvard da época, na escola federal da época, naquela que todos ambicionam, que todos fazem vestibular para entrar. Ele fez essa escola. Ele conhecia muito bem as Escrituras, mas ele simplesmente disse que tudo isso ele reputava como se fosse esterco, em virtude daquilo que ele entendeu. Eu fico pensando naquilo que o Pondé, ele disse uma vez. Pondé não é cristão, propriamente, mas deixou de ser ateu. Ele mesmo chega e disse o seguinte, que antes ele era ateu modinha. Aliás, um ateu mais do que modinha, porque ele tinha alguns pressupostos filosóficos. Mas ele começou a se aprofundar no ateísmo e ele achou o ateísmo muito chato. Por quê? Porque, ora, ele ia acreditar em quê? Se ele não acreditasse em Deus, ele ia acreditar nele mesmo, ele ia acreditar no seu conhecimento, ele ia acreditar na política. Ele começou a falar, será que eu vou acreditar nisso? E ele, como um filósofo, ele conhecia também os furos das outras filosofias, ele falou, quer saber de uma coisa? É melhor acreditar em Deus. É melhor acreditar em Deus. E ele deixou de ser ateu. Tanto é que ele não é ateu. E o que o apóstolo Paulo está colocando aqui é o seguinte, que conhecimento que você tem? Eu conheço a filosofia, tal, grande porcaria. Esterco. Eu conheço matemática profunda, grande porcaria. Esterco. Engenharia civil, agora sou engenheiro civil, grande porcaria. Historiador, conheço história, grande porcaria. É aquela história do sujeito que está ali, o erudito, está no barco, está lá com aquele que está conduzindo o barco, está remando. Pergunta para o outro, olha para o céu assim, e diz para ele, você conhece astronomia? Não conheço. Aí o culto disse, você perdeu sua vida, hein? Perdeu tempo. Aí olhou assim, toda a mata, tal. Você conhece biologia, tal? Aí ele falou, não conheço não, senhor. Você perdeu seu tempo. Foi falando, humilhando lá o remador, até que começou a entrar água no barco, tal, e ele chegou assim, meu senhor, o senhor sabe nadar? Eu falei, não sei não, então o senhor perdeu sua vida, viu? Porque o importante é saber nadar. Nessa vida, o importante é você conhecer a Deus. Nessa vida, se você passar essa vida inteira estudando o que for e se aperfeiçoando em tudo que você quiser e não conhecer o principal, não conhecer Deus, você perdeu o principal, você perdeu a sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo chega e diz, olha, para mim, longe de me gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mais importante nessa vida é conhecer a Deus. E Paulo, ele valoriza as marcas até que adquiriu por causa da perseguição dos inimigos do Evangelho. Ele podia suportar até a perseguição, porque ele sabia que aquilo que ele tinha em Deus era maior do que qualquer perseguição, qualquer dificuldade. Vamos para o dia a dia agora, vamos pensar um pouco. A gente tem as nossas famílias, tem filhos, netos, sobrinhos, mas tem momentos na vida da gente que é complicado, a gente perde parentes, a gente adoece. Um irmão aqui da igreja estava voltando aqui porque tinha visitado o pai, depois eles vão contar esse testemunho. Eles estavam vindo aqui, de repente, a Pauliceia, a água subiu. Eles foram parar se socorrer no varandão, entraram no restaurante, só viram mesa subindo, aí ficaram no sótão. E ali, os 40 que estavam lá,
pessoal ficou religioso pra caramba ali. O irmão já era, né? A irmã também. Já eram cristãos. Mas veja, e aliás até naquela situação, né? Olha como é que é o homem, né? Aí alguém teve ideia, gente, vamos fazer uma oração aqui, porque a coisa está feia, a água está subindo. Eu imagino a situação do pessoal orando lá e a água subindo. Aí não é que uma outra pessoa de outra religião diz, não, mas eu sou de outra religião, não quis fazer oração. Né? Mas aí o pessoal no desespero. E a vida tem dessas coisas, a água sobe. A água das tribulações, das dificuldades nos pega de surpresa. Então a gente acha que está com a casinha jóia, está com tudo certo, o filhinho bonitinho, bem cheirosinho, cabelinho cortado direitinho, tal, a filha também bonitinha, vestida de princesa. E a gente acha que a vida vai ser sempre assim. Mas todos nós sabemos que não é. Que a vida tem muitos momentos difíceis. E é nesses momentos que a gente percebe o quanto a gente precisa de Deus. É quando a água sobe. É quando a água sobe. Então, que nós possamos aproveitar esse letras grandes para entender que o que importa nessa vida não é o legalismo, não é a religiosidade, não é o conhecimento, não é o quanto você é esperto, mas é a graça de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. A carta aos Gálatas encerra com um desejo conciliador. Não em relação ao arranjo doutrinário humano, mas sim um apelo para que a graça divina venha sobre os seus destinatários. Esse é o desejo de todos nós. Que o Evangelho de Cristo alcance nossos amigos e inimigos, como nos alcançou como obra graciosa de Deus. O apóstolo Paulo termina dizendo assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Esse é o nosso desejo, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos terminar, vamos louvar ao Senhor?